والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros. Nosso assunto hoje é o trabalho, é uma honra, uma dignidade e uma responsabilidade. Islã vem ou trouxe valores para o indivíduo, também para a sociedade. Entre os valores que você ganhar de forma lícita de seu trabalho, ou fruto da sua mão. Allah subhanahu wa ta'ala disse no capítulo do Al-Jumu'ah, sexta-feira, disse: ó crentes, quando se chama a oração da sexta-feira, ou seja, o sermão e a oração que fazem parte dos rituais islâmicos da sexta-feira, levam a lembrança de Deus. Allah disse: venham ou ide depressa, ou venham rápido, corram rápido para a mesquita, para a lembrança de Allah subhanahu wa ta'ala, e deixai a venda. Isto vos é melhor se soubesses. Se vocês sabem, isto é melhor para vocês, que vocês deixar a venda, as lojas, o trabalho e ir para a mesquita para lembrar a Allah subhanahu wa ta'ala. No seguinte versículo disse: e quando a oração se encorrer, quando a oração terminar, acabar, espalhai-vos pela terra e buscai algo de favor de Allah, e lembrai-vos de Deus muito, na esperança de serdes bem-aventurados. Então, nestes dois versículos, Allah descreveu os seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquela época, antes de 1440 anos, que quando chama para a oração da sexta-feira, eles estavam trabalhando, porque Allah disse: deixai as vendas, deixai a venda e vem para a oração. Significa que vocês estavam vendendo, estavam trabalhando, comprando, negociando. E disse: quando acaba a oração, espalhai-vos pela terra e buscai algo do sustento de Allah. Que significa? Depois de terminar a oração, espalhar pela terra significa voltai para o trabalho. Então significa antes da oração da sexta-feira e depois da oração da sexta-feira nós estamos trabalhando. Não é bom que o muçulmano fique parado. Não, porque é direito de Deus que você ir para a mesquita, fazer sua oração e voltar para seu trabalho, sustentar a si próprio e sustentar a sua família de forma lícita. Esse é o ensinamento divino. E se nós procuramos ou pesquisamos sobre as histórias dos profetas, descobrimos que todos eles estavam trabalhando e ganhando de forma lícita, fruto da mão deles. Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre Moisés no Alcorão que uma das filhas do profeta Shuaib disse ao pai dela: ó meu pai, emprega-o, porque ele é o melhor que poderá empregar, pois ele é forte e fiel. Então ela mencionou duas qualidades de Moisés para que ele ser bom trabalhador, funcionário. Duas qualidades: ele forte, que está cumprindo a obrigação dele, e fiel, sincero. Então, como nós falamos, a sharaf, a dignidade,
a honra e a responsabilidade no trabalho. O profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, trabalhou como pastor de ovelhas, cuidando as ovelhas do profeta Shuaib por 8 anos, contratado como funcionário do profeta de Deus Shuaib. Imaginamos que um profeta e mensageiro ficou 8 anos para conseguir casar de forma lícita, de forma correta, para ele conseguir obter o dote da esposa. Ficou 8 anos trabalhando. Um mensageiro e profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, costumava pastorear as ovelhas para o povo de Meca, o povo dos Quraishitas, dos árabes em Meca, em troca de qirat. Qirat, como se fosse hoje centavos ou reais. Qirat, pequenas moedas atuais. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava trabalhando. Em seguida, ele trabalhou no comércio, viajando entre a Península Arábica e a Síria. Então se tornou um grande comerciante, porque hoje em dia ninguém vai trazer comércio de fora senão aquele grande comerciante. Então ele estava viajando, trazendo e importando comércios de Síria para a Península Arábica e da Península para a Síria. E nos textos e nas narrações, nos relatos, mencionam que Adam, o pai do ser humano, que a paz de Deus esteja com ele, costumava trabalhar na agricultura. Todos os profetas e mensageiros, eles tinham trabalho. Eles trabalhavam, ganhavam de forma lícita. E o profeta Noé, que a paz de Deus esteja com ele, foi um carpinteiro que fabricava barcos e navios após o dilúvio, porque Allah subhanahu wa ta'ala ensinou a ele trabalhar dessa forma. E Idris, um profeta e mensageiro, era um costureiro. Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, era um comerciante de tecidos. David, que a paz de Deus esteja com ele, era um fabricante de armas, de ferro, de armas e armaduras. Então todos os profetas e mensageiros trabalhavam e ganhavam de forma lícita. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se alguém de vocês pegar suas cordas, for até a montanha e trouxer um feixe de lenha às costas e o vender, ganhar, protegendo assim seu rosto do castigo de Allah, de Deus, será melhor de que ele pedir às pessoas que poderão dar-lhe ou negar-lhe. Então o mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, estava preocupado em educar os crentes, em educar os companheiros, seguidores dele, na castidade, dispensando as pessoas e não necessitar delas, educar a eles, educar os crentes, os seguidores, na seriedade e envidando esforços para ganhar um sustento lícito e decente, mesmo que fosse com trabalho duro, com trabalho difícil, mas você tem que trabalhar. Neste hadith que nós mencionamos, o incentivo
de trabalhar e buscar motivos legítimos para ganhar e sustentar a si próprio e sustentar sua família com honra, dignidade e autoestima. Por isso, no outro relato, Abu Huraira relatou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: é melhor para qualquer um de vocês carregar uma carga de lenha às costas do que pedir, mendigar a alguém, quer esse alguém dê ou negue. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que o profeta Zacarias, que a paz de Deus esteja com ele, era carpinteiro de profissão, isto é, ganhava a vida por meio da carpintaria, do trabalho dele. Também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: ninguém consumiu melhor comida do que a obtida através de um trabalho árduo de suas mãos. E David, profeta de Deus, costumava comer o fruto do trabalho de suas mãos. Em outro relato, que o profeta David, que a paz de Deus esteja com ele, não comia nada que não fosse do fruto do seu trabalho. Esse é um profeta e mensageiro. Então, o trabalho é uma honra, uma dignidade, além disso é uma responsabilidade. Deus mencionou no capítulo de Al-Mutaffifin. Allah disse: ai dos fraudadores, que quando alguém lhes mede algo, eu vou explicar esse versículo. Quando alguém lhes mede algo, exigem a medida plena. Porém, quando eles medem ou pesam para os demais, o que eles fazem? Puriam-nos. Porventura, não consideram que serão ressuscitados para o dia terrível, o dia da ressurreição, dia que os seres comparecerão perante o Senhor do Universo. Então Deus está falando sobre aquelas pessoas que estão fazendo menos do que devem fazer, ou eles estão recebendo mais do que estão fazendo. Eles querem receber, mas não querem cumprir o trabalho deles, a obrigação deles. Isso é haram, isso é al-mutaffif no Islã. Você tem que trabalhar o que deve, o que é necessário, o que deve fazer, você tem que fazer. Então, al-mutaffifin, que estão querendo receber os direitos deles, mas não estão querendo cumprir as obrigações deles. Estão querendo salário no fim do mês, mas não querem trabalhar. Esse é al-mutaffif. Al-mutaffif, que pesar menos do que ganhar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: rahimallahu rajulan samhan idha ba' wa idha ishtara wa idha iqtada. Que significa isso, hadith? Ele disse que Deus tenha misericórdia da pessoa que é afável e cortês quando vende, quando compra ou pede o pagamento do que lhe é devido. Samhan. Então, a responsabilidade entre o vendedor e a pessoa que compra é uma responsabilidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós sabemos que estamos numa época da pandemia que todo mundo também tem que trabalhar para ganhar de forma
lícita. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a mão superior a que dá é melhor do que a mão inferior a que recebe. Começa tua generosidade com seus dependentes. Você tem que ser generoso com sua família no primeiro lugar, com aquelas pessoas que estão precisando de você e você é obrigado a trabalhar a favor deles. Começa sua generosidade com seus dependentes. A melhor espécie de caridade, o melhor tipo de caridade é que é tirada do excedente, ou seja, que é tirada na situação quando você é rico. Nesse momento é melhor caridade que você tirar algo e dar caridade, porque você é rico, você é capaz, você está conseguindo. Não significa que você dar caridade e você fica pobre. Então, e não significa que quando você dar caridade que você ficar pobre. Não significa isso. Mas significa que você tem que trabalhar para dar caridade quando você é capaz de doar. E aquele que quer se tornar virtuoso, Deus assim o tornará. E aquele que deseja a abundância de riqueza, Deus lhe concederá, porque ele está querendo e trabalhando. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Kullukum ra'in", cada de vocês é um pastor responsável e cada de vocês leva a responsabilidade quanto àqueles que se encontram a seu cargo. Mas'ulun an ra'iyatihim. Assim como o governador é um pastor e responsável, o homem em sua casa é pastor e responsável. Também uma mulher é uma pastora e responsável quanto à sua casa, seu marido e seus filhos. Portanto, cada de vocês é um pastor e responsável por aqueles que se encontram em seu cargo. Essa é a responsabilidade. Queridos irmãos, finalizamos com um resultado neste sermão, que o Islã, em geral, Islã educou os crentes, os fiéis, os muçulmanos, na seriedade e envidando os esforços para ganhar um sustento, para ganhar lícito de forma correta e decente, mesmo que fosse com trabalho duro, com trabalho difícil. Importante que seja esse trabalho de forma lícita, de forma correta. Portanto, Islã também nos incentivou, nos chamou a deixar as maneiras erradas, mesmo que sejam costumadas pelas pessoas, mesmo que sejam fáceis. Mas Allah nos chamou para deixar as maneiras incorretas e ganhar de forma lícita. Porque ganhar de forma lícita é uma adoração. Você está adorando Allah no trabalho, como você está adorando Allah dentro da mesquita. Como você está rezando, você está comprando, vendendo. Como você está rezando, você está ensinando na universidade, na escola. Como você está rezando, jejuando, também você está negociando, você está comprando, você está vendendo, trabalhando e ganhando de forma lícita. Tudo é uma adoração. Toda vida é uma adoração. Que a paz de Deus esteja com todos vocês e abençoe todos vocês. صلوا وسلموا على من أمركم الله